Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma aula falando sobre o discípulo e o Espírito Santo. Você que está aí ouvindo a gente e quem está aqui vai ser agraciado por esse ensinamento da jornada espiritual. Amém? Amém. Amém. Vamos começar falando sobre o discípulo e o Espírito Santo. E hoje nós vamos ler um versículo em Atos 1:8 que diz o seguinte. Não precisa abrir a Bíblia não, eu vou falar aqui, depois eu vou pedir para vocês ler para nós. Então diz assim nesse versículo: mas recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E aqui nessa jornada de hoje nós vamos falar sobre as propriedades do Espírito Santo. Muitas coisas que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo, e uma delas que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa tanto quanto como Jesus, como Deus, são três pessoas distintas que representam um só Deus, mas são três pessoas. Então nós vamos entender como é que funciona, como que o Espírito Santo ele age em nossas vidas, como que ele nos abençoa, quanto que ele traz para a gente de paz, como que ele nos protege, os benefícios do Espírito Santo. E muita coisa que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo, muitas das vezes a gente, na verdade, como a gente sabe que o Espírito Santo de Deus ele age em nossas vidas, por muitas das vezes nós imaginamos que ele é simplesmente um espírito, né? Existe essa interpretação, esse entendimento, e hoje vai ficar muito claro sobre isso. Então eu vou pedir que, contando daqui para lá, eu vou pedir que a Vanessa procure Gênesis 1:2. Vou escrever aqui. 1 até o 2, né? Aí que mais? Valesca. Valesca vai ler Efésios 4:30. Salmo 139. Tá, então você achou, Vanessa? Achei. Tá, pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Tá vendo? No primeiro versículo da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, fala sobre o Espírito. Né? O Espírito de Deus dava sobre as águas. Então, nós podemos ver que desde o início, desde o princípio, desde o ponto inicial da Bíblia, nós vemos falar no Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus andava sobre as águas, e a terra era sem forma e vazia. Então, antes de tudo isso acontecer, de todo o nosso planeta, tudo o que Deus criou, já existia o Espírito Santo. Então, ele já habitava. Então, o Espírito de Deus já estava sobre a terra. Então, a Valesca vai ler Efésios 4:30. Isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. E uma das coisas que a gente tem que fazer é de não entristecer, né? O Espírito sente tristeza. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele sente tristeza. Salmo 139:7.
Então, o Espírito Santo de Deus, ele também se entristece. Quer ver? O Espírito Santo de Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele se entristece. Vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes. Tem pessoas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o que está junto de nós, é o que ele acompanha cada um de nós. Então, quando nós alegramos o Espírito Santo de Deus, é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Ele, mediante ao Pai, ele que nos avisa, ele que nos dá orientação. Então, nós devemos aqui agradar o Espírito Santo de Deus. É aquele que está sempre do nosso lado, nos guiando, nos abençoando. Então, uma das coisas que a gente sabe é que nós podemos entristecer ele. Foi o versículo que a Larissa leu agora. E aí, quem vai ler agora, o próximo? Exilândia, né? Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Aí. É algo que a gente também medita e começa a pensar. O Espírito de Deus está em todo lugar. O último é o Jó, né? 14:26. Então, aonde que nós escaparíamos do Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus está em todo lugar. Então não existe escapatória, não existe se esconder do Espírito Santo de Deus. Ele está em todo lugar e ele nos vê, ele sabe, conhece o seu coração, ele te sonda. Muitas vezes a gente vai falar que o Espírito Santo do Senhor, ele nos conhece. Tem muitos louvores falando do Espírito Santo de Deus, né? Mas às vezes a gente ouve falar e a gente não interpreta, né, como Deus, como o Espírito de Deus, como Deus da nossa vida. Porque o Espírito de Deus, ele tem funções, ele é uma pessoa que tem uma função especial. Quando Jesus subiu aos céus, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, quando Jesus, ele assentou-se ao céu, quando Jesus terminou a sua obra aqui, né, que é a sua missão na terra, quando ele morreu na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou, teve com os discípulos. Depois, quando ele subiu aos céus, houve uma tristeza, houve um sentimento de perda, né? Quando alguém morre, você fica com um sentimento de perda. Jesus, apesar dele ter ressuscitado, mesmo assim, chegou o momento dele partir. E nesse momento dele partir, os discípulos ficaram tristes, eles ficaram, poxa, nós vamos perder Jesus, ele vai embora para sempre, nunca mais a gente vai ver Jesus. E ficou aquela angústia. E Jesus, ele subiu e falou, eu deixarei convosco o Consolador. Não entristeçais. O Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. É como se Jesus estivesse manifesto entre nós. Porque o Espírito dele, o Espírito Santo, ele está habitando em nós e ele cuida de nós. Ele dá sabedoria, ele nos ilumina, ele nos dá algumas ferramentas que nós vamos aprender hoje. Para isso, para sabermos usar o Espírito Santo de Deus e também saber alegrar ele. E saber fazer a vontade do Pai através dele. Aqui não tem 26. Aqui 14, só vai ter 22. 14, né? Não, então não 14, o versículo 26 não tem? Tem não, mas só até o vai 20. para 22. Então, Então o 22. Aqui tá. mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Amém. Então, aqui está falando esse versículo, fala da alma, né? Sua carne tem dores. Aqui fala o seguinte: o Espírito ensina atitude pessoal do Espírito. Então, o Espírito, ele tem uma atitude pessoal. Ele é uma persona, ele tem uma atitude própria. Isso é bom a gente entender, que o Espírito de Deus, ele tem uma atitude própria. Ele é propriamente diferente. Porque geralmente a gente mistura isso é bem comum, a gente achar que o Espírito Santo de Jesus e Deus é a mesma coisa, mas cada um tem uma atitude diferente, e isso é bom a gente entender. Quanto mais a gente entende, mais direito a gente faz, mais direito a gente age, porque a Bíblia fala que a gente se perde, o povo de Deus se perde por não ter sabedoria, falta de sabedoria, e se você faz confusão disso tudo, você engloba tudo numa coisa só, e não é, entendeu? Então, o Espírito Santo é uma pessoa que ele tem a sua atitude, ele tem a sua personalidade. E é bom a gente entender isso. Amém? Amém. E as Escrituras, elas dão
uma prova que a personalidade do Espírito Santo, ela não é apenas uma influência, uma força da energia cósmica. Eu já vi, tipo assim, tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma energia, uma força, entendeu? Então não é isso. Isso é o que eu vejo que deixa bem claro, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo não é uma coisa assim, um espírito, uma energia, né? Que muitas religiões até falam sobre isso, né? Algumas religiões falam que o Espírito Santo de Deus é uma energia cósmica. Então não é isso. Ele é simplesmente comparado como se fosse o Pai e o Filho, como fosse Deus, né? O Espírito Santo é o mesmo formato, é o mesmo aspecto, é o mesmo ser que Deus. Espírito, Pai e o Filho. O Espírito Santo, Pai e o Filho. São pessoas iguais, do mesmo aspecto, né? Eu vou pedir para você, não sei, pode ser avança de novo, ler para mim 1 João 5, 6 e 7. 1 João, tá? É primeiro? 1 João. Então, entendendo o aspecto de Jesus, do Espírito Santo, entendendo que Ele é uma pessoa, nós conseguimos orar, intercedermos a Ele, alegrarmos a Ele como uma pessoa, como algum ser que tem um aspecto de pessoa, entendeu? Então a nossa mente começa a entender melhor esse aspecto. Quando a gente fala espírito, a gente pensa que é uma fumaça, né? Uma alma. Então isso aí pode me confundir muito. Qual que é? É o 1 João 5, 6, 7. Todo aquele. Então, 5, 6, 7. Isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Tá certo? Tá certo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Sim. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Até onde posso ler? Até o 5. Até o 7. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E os Espíritos é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. São um só. Tá vendo? Então, esse versículo, é bom até que meditamos nele, que os 3, eles são um. Entendeu? Então, é por isso que às vezes nós intercedemos a Deus, intercedemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como como um único Deus. Então, os 3 são Deus. Então, o que nós devemos entender é que eles são também, além de ser um só Deus, eles têm personalidades diferentes. Então, quando você intercede a Jesus, ele é a nossa porta, é a nossa salvação. Jesus é o intermédio dele que nós somos salvos. Então, ele é o nosso caminho, nós seguimos os mandamentos de Jesus. Jesus andou sobre nós, sentiu as nossas dores. Então, nós temos Jesus como a nossa salvação, nosso meio de salvação. E o Espírito Santo é o nosso guia. Olha que interessante. Nós temos o Espírito Santo como nosso guia, o guia que está em nós. O Espírito Santo está em você, está em todos nós. E o Espírito Santo é ele que nos leva a Deus. Sem o Espírito Santo, nós não seremos salvos. Por quê? Porque o Espírito Santo, imagina que essa caneta aqui, ela é de plástico e tem algumas propriedades nela, mas ela é de plástico. Se você colocar um ímã sobre ela, você vai ver que não vai ter nenhum impulso, não vai segurar, vai soltar.
Agora, se você colocar dentro dela uma peça de ferro, por exemplo, um prego de ferro aqui dentro, e colocar um ímã, ele acontece o quê? Puxa, Puxa, não puxa? puxa. Então, o Espírito Santo é como se fosse o prego. Você coloca um prego dentro dessa caneta aqui, e aí vem o ímã, e ó, puxa. Quando Jesus vier, quem não tiver o Espírito Santo, não vai ser levado aos céus. Não vai ser arrebatado, porque não vai ter O imã. não vai ter ímã, não vai impactar, não vai puxar. Você vai ser o plástico. As pessoas sem Espírito Santo, elas são vazias. Elas não têm o Espírito Santo e não têm essa ligação com Deus. Então, por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. E o que faz o Espírito Santo se afastar de nós? O pecado. Quanto mais você se entristece o Espírito Santo, quanto mais você se aprofunda no pecado, no erro, você sai fora do Espírito Santo. Então você perde o impulso, você perde a magnetização, né? Tipo, você perde a força. Então, quanto mais você está com o Espírito Santo de Deus, ele está em você, ele se alegra com o que você faz, mais você tem o Espírito Santo de Deus e mais você tem essa força. Então você sabe que você vai ser salva no dia que Jesus voltar. Amém? Amém. Amém. A gente precisa do Espírito Santo. É um poder muito grande que Deus nos deu. E eu vou falar que tem algumas provas que a Bíblia ela dá as verdades, né? A divindade do Espírito Santo. Então, a Bíblia em Gênesis, que já foi lido, fala sobre o Espírito que já planava sobre a terra. Já estava sobre essa terra logo no princípio de todas as coisas. O Espírito, ele estava como o Verbo também, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Espírito já estava na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito também com algumas propriedades, como onipotência, né? Nós já falamos sobre a onipotência aqui, que é o poder, né, de Deus, o poder do Espírito também. Então, algumas propriedades que o Espírito Santo tem é a onipotência, é o poder de todas as coisas. Tudo que existe, o Espírito Santo tem poder sobre aquelas coisas. Nós falamos aqui numa matéria sobre a onipotência de Deus. Não sei se vocês lembram, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre a onipotência dele. Então nós entendemos que o Espírito também tem essa propriedade da onipotência, é o poder sobre todas as coisas que existem. Nós temos também a onisciência. O Espírito Santo de Deus também é onisciente, ele conhece o seu pensamento, não dá para você esconder isso dele. Tudo que você pensa, o Espírito de Deus sabe. Então, por isso que ele, às vezes, você pecar em pensamento, tipo, você bolar, eu vou matar aquela pessoa, se você bolar em um plano absurdo, o Espírito de Deus, ele está ciente do seu planejamento. Então, ele conhece o seu pensar. Então, o Espírito Santo de Deus também é onisciente. A Bíblia fala sobre isso, tá? Em Salmos 139, 2, fala sobre essa onisciência. Onipresença. O Espírito Santo de Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, né? A gente já falou, a Valesca leu sobre isso, né? Que ele está em todos os cantos, ele está em todos os lugares e não dá para você escapar disso. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. E a prova da sua personalidade, o Espírito Santo, como já foi dito, né? Ele é uma pessoa e não é uma influência, né? Um espírito cósmico da galáxia, sei lá, né? De Marte, não sei de onde. Tipo, tem alguns, se você for analisar ou for pesquisar, existem alguns, essas pessoas que se diz espíritas, que se diz astrológicas, né? Que astrônomos e tudo mais, eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia, um poder cósmico da galáxia. Então eles têm essas coisas. Não sei se você já viu que algumas religiões, eles pegam algumas coisas que a gente crê, né, e colocam outros nomes, e colocam outros... e colocam aquela figura como se fosse uma outra coisa. Em várias religiões no mundo, você vai ver que eles colocam Deus como um elefante, outro coloca Deus como uma vaca,
Tem religião que coloca Deus como... já vi até rato, tem algumas religiões que eles não matam os ratos, porque os ratos ali são deuses, entendeu? E não sei se vocês já viram também, elefante branco. Então, eles pegam, mudam a figura de Deus para um ser. Por isso que nós temos que ter conhecimento, porque se você viajar, se você mudar, se você for para esses países, eles vão até te confundir, entendeu? Eles vão falar que aquele ser ali iluminado é Deus. A gente estava vendo uma matéria, né, Islândia? A gente estava vendo na Netflix uma matéria falando sobre várias formas de entender que Deus existe em vários lugares. E eles estavam mostrando que uma criança lá, sei lá, de 3 anos de idade, né, ela representava Deus, uma deusa, né, daquele lugar. Ela pegava vários deuses. Tinha até mulher, eu vi até um filme que tinha uma mulher que era Deus. Sim, a mulher, eles iam como se fosse Deus, uma mulher. Né? Em forma de mulher. Exatamente. Por isso que a gente precisa ter um entendimento, a gente precisa estudar a Bíblia, né, ler e se informar, porque isso acaba confundindo a nossa mente. Já você mora num lugar desse, você começa se você não tem uma palavra, se você não tem um entendimento de que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você começa a perturbar a sua mente até ser influenciada por essas pessoas, né? Porque eles são convincentes, eles se entregam mesmo, né? Às vezes até mais que a gente. Tem lugar que você vê, eles se cortam, eles se entregam mesmo, eles vendem tudo que tem, eles são muito mais... a Bíblia fala que as trevas às vezes é mais prudente que a luz. Então, aquelas pessoas que se entregam para esse tipo de Deus, eles são totalmente assim, dedicados a ele, entendeu? E a gente hoje no Brasil, a gente meio que, às vezes a gente meio que relaxa, né? Porque aqui é muito comum falar de Jesus, é muito comum falar de Deus, no nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas nesses países não, lá são regiões ou locais, né, específicos, que ali tem um Deus, outro lugar já tem outro Deus. Na Índia tem milhares de deuses. Então é muito bom a gente entender sobre a palavra do Senhor. E alguns símbolos que a gente pode ver do Espírito Santo, a gente vê em alguns versículos que o Espírito Santo de Deus, ele tem significados, né? Esses significados, como o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, você pode ver alguns falam sobre isso. A Trindade, não sei se você já ouviu falar da Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade de Deus. O Consolador, João 14,16 fala que Jesus é o Consolador, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Tá? O Espírito da Verdade, também a gente encontra em João, o Espírito da Verdade, o Espírito da Graça também, você vai ouvir falar, Coríntios fala sobre o Espírito da Graça, o Espírito de Vida, né? O Espírito de Vida também a gente vê em Romanos 8,2. Então a gente vai ver vários símbolos que nos colocam sobre o Espírito Santo. Alguns símbolos que é visto na Bíblia sobre o Espírito Santo é o fogo, né? O fogo é um símbolo do Espírito Santo, símbolo de purificação, né? O fogo, ele queima pecado. Não sei se você já viu, tem algumas igrejas bem pentecostais, né, que falam sobre... Nós somos pentecostais, mas a gente tem igrejas que vivem exatamente focadas no Espírito Santo, no fogo que queima pecado. Eu lembro de um hino bem quando eu era criança, a gente falava sobre essa frase, o fogo que queima pecado. O vento do Espírito Santo, você pode ouvir, né, sobre o vento do Espírito Santo, quando Deus, a primeira vez que aconteceu isso foi quando o Espírito Santo entrou nas pessoas e começou a batizar com o Espírito Santo, e as pessoas falavam em línguas estranhas, que hoje acontece até hoje, né? Então nós temos o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo, e esse Espírito, ele acaba também mudando o seu comportamento de vida, porque tem os dons do Espírito Santo. Através do Espírito Santo na sua vida, você começa a interpretar línguas, tem os dons de cura. Cada pessoa recebe um dom, né? Os dons de visão, os dons os dons dos sonhos também. Tem pessoas que sonham e aqueles sonhos são revelações de Deus.
Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida de várias formas, a gente precisa entender isso. E também existe uma coisa, você buscar os dons de Deus. Você pode buscar os dons de revelação, os dons de cura, são dons maravilhosos. Essas pessoas, você vê pessoas hoje, pastores, bispos e ministros que têm um dom de cura, isso é um dom real, é um dom através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele entra na sua vida, ele te dá um dom, e aquele dom, ele vai sendo trabalhado por Deus. Então são dons, não é assim qualquer um que sai curando, sai batizando, não, tem que ter o dom de cura, entendeu? E Deus age nisso. Aí nós temos também, através da água, se você for ver, em Jerusalém, tinha um tanque, tinha um lugar onde que o anjo movia as águas, entendeu? E Deus, através do Espírito Santo de Deus, curava enfermos, né? Curava pessoas ali, através. E tem também os selos, tá? O Espírito Santo, ele é visto de várias formas na Bíblia, a gente consegue ver de várias facetas, né? Na igreja, o Espírito, na obra da missão, na missão também, quer ver? Pela igreja da Antioquia, né? Na Síria, no livro de Atos, nós vemos também as missões que eram feitas. A missão foi feita através do Espírito Santo de Deus, os ministros pregadores, na oração, o espírito de intercessão. Nós vemos vários manifestos da obra de Deus. No pecado, o pecado, é o que eu falei, o pecado afasta o Espírito Santo, entendeu? Na vida do crente. Então nós temos aqui as obras, nós vemos aí o Espírito Santo como consolador, como aquele que conduz, foi o que eu falei também, conduz a nossa alma ao céu. Quando Jesus voltar, nós precisamos de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um resumo desse ensino. Pratique a obra da luz e produza o fruto do Espírito, conforme estas está registrado em Gálatas 5:22. Busque também o batismo no Espírito Santo, a fim de que possa testificar o amor de Deus em Cristo Jesus a todas as Escrituras, em todas as Escrituras, e começar a pensar nele, a sua família, os amigos e os vizinhos. Ensine-os que ainda não sabem o Espírito Santo de Deus e não influencia sobre aqueles que falam sobre energia cósmica, aquilo tudo mais que eu falei. Faça ativo a Deus. Ele é um ativo de Deus. Testifique a todos, em todo tempo. E o Espírito Santo é legítimo condutor da Igreja de Cristo na terra. Fale também que Ele nos ajuda em nossas orações e intercessões para nós. Jamais aceite ensino que traria os espíritos, né? Que traria espíritos, como outros espíritos estranhos, né? Todo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é santo de Deus e ele é verdade. Ele que nos guia, ele é real e intercede por nós. A Bíblia, pois, diz que o Espírito Santo de Deus é uma porta aberta para nós chegarmos aos céus e não se deixa enganar pelas astúcias do Satanás. Amém? Amém. Para que nós possamos aprender cada dia mais que o Espírito de Deus, ele está sobre nós e ele está para nos guiar. Ele é o nosso guia. Ele é é como se fosse a nossa bússola. E engraçado, irmãos, é que nós sentimos o Espírito Santo de Deus. Nós sentimos. Sabe quando você erra e você sabe que você erra? É Ele te avisando. Quando você peca, você
Você não quer pecar, e você sente. É isso, é esse impulso que te faz Do Espírito Santo. voltar. E isso a gente tem. Por isso que a gente erra, porque a gente sabe que a gente está errado. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente erra e nem sabe. Acho normal. Sabia? Tem pessoas que pecam, mas assim, não está nem aí, não sente nada. Não. Quando você sente, é porque o Espírito Santo está em você. Quando você vai errar e você sente, é porque o Espírito Santo está em você. Olha só que interessante. Então a gente consegue sentir que ele está com a gente. É um lado bom. Se você sente, é um lado bom. É porque o Espírito Santo está em você. Se você já não sente, é porque você já perdeu o Espírito Santo. Isso é ruim. Então, é como se você tivesse se você imaginar uma proteção, né? Você tem uma proteção ali, né? No joguinho, no desenho, a gente tem um poder, né? Aí não sei, assim, quem joga o joguinho sabe. Aí quando você tem aquele poder, aí você tem uma aura, uma luz ali, aí quando você encosta em alguma coisa, você não morre, porque aquele poder ali está ali te protegendo, né? Como se fosse um campo, né? Campo de força. O Espírito Santo dá isso pra gente, esse campo, né? Só para ilustrar, né? Esse escudo. Os escudos. Isso, para o pecado não invadir, entendeu? Para a gente sentir, para que a gente está caminhando certo ou está caminhando errado. Então esse poder, irmãos, é um poder que Deus nos deu. Jesus, ele deu isso para a gente. Então, o benefício que tem o Espírito Santo de Deus é vasto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por isso que nós, quando vocês orarem, vocês que estão aí preparando para o batismo, preparando, né, para caminhar, fazendo essa jornada, vocês precisam entender que o Espírito Santo, você deve buscar ele, você deve pedir ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. E Deus, ele batiza, ele te batiza. E quando Deus batiza você com o Espírito Santo, você começa a ter visões, começa a ter interpretações, você consegue ter, Deus te dá um dom. Esse dom, ele também cobra de você, porque os dons de Deus foram feitos para serem usados e não serem enterrados. Quando você não usa os dons, você enterra eles e Deus te cobra. Porque, imagina, se você tem um dom de cura, imagina que tem um irmão na igreja precisando de ser curado e você não usa o seu dom. Então, você está sendo negligenciando aquilo que Deus te deu. Você está escondendo aquilo que Deus te deu. E é um dom que Deus quer te usar. Muitas pessoas estão enfermas e querem serem curadas através da sua vida. E às vezes você tem esse dom. Então você precisa buscar os dons de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus e também usar esses dons. Amém? Então nós vamos uma parte abençoada aqui. Chegou a tempo aí. Amém. Então nós vamos fazer o seguinte. Não, pode deixar. Vamos aproveitar melhor para ela ler um capítulo aqui em Gálatas. Vem ele. Gálatas 5:22. É melhor. E hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo, melhor. Mas de novo. De novo não, mano. Aqui, o que você me deu hoje? Ai, meu Deus, eu esqueci. Ah, Seu é o óculos? livro. Esqueci do óculos, quer ver? Sem enxergar comigo. Ai, ai. Ah, não. Né? Então vamos lá, é Gálatas 5:22. Então, irmãos, o que a gente aprende na Bíblia, a gente aprende através do Espírito Santo de Deus. Aí uma coisa bem especial também que o Espírito Santo de Deus tem, é que ele te faz lembrar. Tudo que você aprende de Deus, todo conhecimento que você está aprendendo, poxa, quando você estuda na escola, você tem que se esforçar para lembrar de tudo, né? É você e você, não é verdade? Quantos aqui já estudaram e estudam? Ou estudam? Você estuda ainda, né? Então, tudo que você aprende na escola, você tem que se esforçar para lembrar. Somente tem que ir lá buscar, né? Lembrar de tudo que o professor te ensinou. E nós temos uma vantagem. O Espírito Santo, quando a gente aprende as coisas de Deus, igual hoje vocês estão aprendendo sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, o Espírito Santo, ele te ajuda a lembrar.
Não sei se você vê muito isso acontecer, o pregador pregando, lembrando de muitas coisas, né? Assim, nossa, como é que a mente dele pode lembrar disso tudo e tal? Isso é um dom do Espírito Santo. Ele faz a gente lembrar das coisas de Deus, da Bíblia. Ele facilita a nossa vida na lembrança das coisas de Deus. Então, a gente não deve se preocupar. Por isso que quando... poxa, a Bíblia... Tem gente que fala, a Bíblia é muito grossa, eu nunca vou lembrar de tudo da Bíblia. Mas tem o Espírito Santo que te ajuda. Então a gente tem essa vantagem. E é muito legal. O Espírito Santo é algo assim, que potencializa a vida do crente, entendeu? O batismo com o Espírito Santo tem o batismo nas águas, né, que você prepara e batiza, e tem o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo com fogo. Então é muito legal isso. A gente tem, na verdade, eu até coloquei... Quantos tem um aplicativo aqui? Quero perguntar. Quantos tem o nosso aplicativo no seu celular? A Vanessa tem. A Miral, o celular dela não tem. Você tem? Jéssica não tem. A Paula também não tem. Está sem tablet, né, Paula? Então, vocês duas não têm. Tem que ter, sabe por quê? Porque lá no nosso aplicativo, a gente está sempre colocando conteúdo lá. Conteúdo de ajuda. Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é o amor. Vamos ouvir, pessoal. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Você lê de novo para mim? O Zelano não estava ouvindo. Né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Palavras lindas, né? Palavras lindas. O fruto do Espírito. Nós temos hoje o fruto do Espírito. Algo maravilhoso para nossas vidas. Eu quero que vocês meditem nesse versículo, nessa passagem que a Miral leu, porque ela é maravilhosa. Então eu vou passar para vocês Gálatas, vou colocar aqui, ó, Gálatas, para vocês lerem em casa. Os frutos do Espírito. Frutos do Espírito. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Que é assim. Eu quero ver quem vai acertar, hein? Cite a referência bíblica. Ó, tem que citar a referência, tá? Aonde o Espírito Santo é citado pela primeira vez. Gênesis. Gênesis 1:2. É que a Vanessa deu. Essa era fácil, hein? Então tá. Agora eu quero ver. Cite as características do Espírito. Cite as características da personalidade do Espírito. Essa é bem difícil. Eu vou até pular essa, vocês não vão saber mesmo. Mas é qual? Na verdade é o seguinte, ó, aqui é porque ela fala sobre a vontade e o sentimento e o intelecto. Então é bem complicado isso aqui. Não vou explicar um pouco, vou deixar para explicar em outra hora sobre essa questão aqui. Mas vamos lá. Quais os símbolos do Espírito Santo? Esse aqui é mais fácil. Cite alguns símbolos. Tipo, eu falei vários aqui. Cruz. Espírito Santo, a gente falou sobre fogo. Água, terra.
Não. Selo. Aí tem também alguns outros também, que é a pomba. Eu não sei se vocês já viram, que é né? Quando Jesus foi batizado, né? Jesus foi batizado por João Batista, apareceu a pomba. Né? Aí você hoje, se você pesquisar na internet, Espírito Santo, você vai ver pomba. É né? verdade. Então, A paz. Então, e tem aí também o azeite também, é um dos símbolos. Ó, que tipo de obra o Espírito Santo realiza no crente? Eu falei, ó, o que ele faz? O que o Espírito Santo faz na vida do crente? Vocês têm que responder. Ele toca. Ele ajuda Ele ajuda a alertar o caminho. guiar, né? Guiar o caminho. Ele consola, conduz, ensina, concede, intercede e santifica. Muitas coisas, tá, gente? Então, é o que nós aprendemos hoje, tá? Que vocês possam ser mais abençoados cada dia mais. Eu conto com vocês que venham, tá? Mais. Né? Hoje veio a galerinha mais completa. E nós vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor por esse privilégio de aprender com Ele sobre o Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse privilégio de aprendermos de Ti, meu Pai, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem nos guardado no Teu Espírito Santo. Ó Pai, continua conosco, nos iluminando, nos dando a Tua graça, a Tua misericórdia. Nos abençoe mediante a Tua graça, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Levanta sua mão assim, que a graça do Senhor, a comunhão do Pai, do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida de Jesus. Digam todos comigo. Amém, Jesus.